campanhas dos 2 prefeitos, então eu sei mais ou menos o que ele prometeu. Eu sei que eles têm feito um planejamento, assim, desde esses 4 meses e pouco aí, né, 5 meses, já que vai caminhando para o 5º mês, eles têm trabalhado muito com planejamento. Eu sei que vai ser feita pavimentação asfáltica, né? Sei que já está trabalhando nas ruas do distrito, já está trabalhando para se criar um plano comunitário, onde a população contribui com tanto, a prefeitura com tanto, da mesma forma com que foi feita na outra gestão. Já o prefeito Chuchu, o vice-prefeito Chuchu tem falado no sentido de que Boa Esperança precisa de uma escola nova, que eles também estarão buscando, pleiteando recursos no sentido de se fazer uma escola nova para o distrito. Também se fala de reforma do PSF, né, que é essa ampliação que eu já comentei antes. Um ginásio poliesportivo, que o pessoal lá de Boa Esperança, como aqui também, gosta muito de esporte, sabe? Os campeonatos lá, as copas de futsal, elas são muito prestigiadas, a população comparece mesmo, sabe? E então, o objetivo é esse, para dar essa estrutura para o pessoal poder praticar fazer com esporte. que as pessoas pratiquem esporte, né? Que além de praticar esporte que as pessoas gostam, é algo que faz bem à saúde também. A outra questão também que eu sei que, inclusive o Chuchu me falou ontem, é no sentido de aumentar o número de casas populares, né? Hoje estão sendo construídas um número de casas populares lá 80 para atender uma população de 0 a 3 salários mínimos. E também vai atender essa demanda, que logo também não vai ser atingida, né? Mas assim, por enquanto ela atende essa população de 0 a 3 salários mínimos do distrito de Boa Esperança. Eles estarão pleiteando casas para uma pessoal de uma renda maior que essa, né? Mas hoje está sendo construído, você falou em 80 casas, está sendo construídas essas 80 casas lá no distrito? Lá no distrito. Mas já está em processo inicial, término? Na verdade começou no final do ano passado, né? E no começo do ano agora que a coisa tomou forma mesmo, né? Inclusive pavimentado até nas casas, né? Já foi feita pavimentação asfáltica, já tem, acho que se não me engano, umas 20 casas levantadas, do total de 80. Vai ficar um bairro muito bonito, bairro Santa Cecília vai chamar, Residencial Santa Cecília. Ok, você que está acompanhando o programa Espaço Minas TV, nós estamos hoje aqui falando com o vereador lá do distrito de Boa Esperança, que é vereador aqui no município de Sorriso, faz parte dos 11 vereadores que Sorriso tem, que é a primeira vez que o distrito de Boa Esperança consegue eleger um vereador que reside lá no município. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho aí ainda, falando aí nesse programa aqui com o vereador Marlos Zanella, lá do distrito de Boa Esperança. Você precisa da Plotar Adesivos para colocar suas ideias ou negócio em destaque. A Plotar Adesivos, determinada em oferecer mais qualidade em impressão digital e sempre antenada com as inovações tecnológicas, conta hoje com equipamentos de ponta, buscando ser referência em comunicação visual para decorações de ambientes, adesivos, personalização de veículos, fachadas, outdoor, banners, letra caixa, toldos e coberturas. Plotar Adesivos. Fone 3545-1260. Você sabia que os comerciais que falam a língua de seus parceiros e clientes podem ser criados aqui mesmo na cidade? A produtora Ana Cartola é a grande responsável por criar alguns dos melhores comerciais de Sorriso e região. Através de uma equipe apaixonada pelo que faz, a produtora Ana Cartola vai ajudar a fazer a diferença que sua marca e seus produtos merecem. A gente espera seu contato. 3544-2883. Esporte Digital, todos os sábados a partir do meio-dia. Oferecimento: Topázio Materiais para Construção. Lojas Nacional, combina com você. Supermercado São José, barato de verdade. Bigode Bebidas, 3544-8735. Pulicar, Centro Automotivo, 10 anos dedicado ao seu veículo. Rangos Restaurante, 3544-9673. E Supermercado Novos Campos, qualidade e economia, preço baixo todo dia. Tem gente achando que a dengue é brincadeira. Quem leva a sério esse problema vai direto ao foco. A dengue mata e não se pode brincar. É preciso eliminar a larva do mosquito antes dele nascer. Faça a sua parte em casa e no trabalho. E se você vê um criadouro em residências, empresas ou terrenos baldios, denuncie. Dengue é coisa séria. Governo de Mato Grosso. Mais por você. De segunda a sexta, a partir das 11h45 da manhã, Chagas Abrantes apresenta Cidade Alerta. Compromisso, credibilidade e dinamismo. O jornalismo verdade a serviço da população.
Ok, estamos de volta com o programa Espaço Business TV. Hoje nós estamos aqui conversando com o vereador do Distrito de Boa Esperança, que é o município de Sorriso, o Marlos Zanella. O Marlos Zanella, que ele também ele fez parte da gestão anterior do prefeito Chicão Bedin, trabalhava já, ele era assessor jurídico, se eu não me engano, lá na prefeitura de Boa Esperança. E agora, nesse mandato, ou nessa gestão, ele se lançou pela primeira vez. Foi a primeira vez, Marlon? Primeira vez. Primeira vez candidato a vereador e acabou elegendo. Para quem não acompanhou o primeiro bloco, é a primeira vez que o Distrito de Boa Esperança elege um vereador que reside no distrito. Marlon, nós pulamos um pouquinho antes também. Você, além de vereador, mas a sua profissão também, você é advogado e também administrador. Me parece que você tem 2 faculdades, é isso? Isso, exatamente. Eu formei primeiro em Direito, daí comecei minha profissão como advogado, né? Com 21 anos eu virei advogado, eu me tornei advogado, passei no exame da OAB. Eu era o advogado mais jovem da minha turma, no caso o acadêmico mais jovem. Depois disso eu resolvi virar empresário e também mudei de foco depois acabei fazendo administração de empresas e hoje eu trabalho, além de como advogado, eu estou diminuindo um pouco o meu ritmo agora porque eu não consigo conciliar tudo, mas ainda sou advogado. Trabalho na empresa da minha família, supermercado Zanella, lá do Distrito de Boa Esperança, e também atuo como vereador. Né? Como você tem se elegido nos distritos, nós já falamos isso antes, os distritos têm uma população muito pequena comparada à sede do município e é muito difícil eleger a cada distrito um vereador. Nós temos aqui no município de Sorriso Boa Esperança, nós temos o distrito de Caravaggio e também temos o distrito Primaverinha, que fica aí quem vai a Lucas do Rio Verde. No caso de você, como você se elegeu um vereador de distrito, na verdade não é distrito, você é vereador de Sorriso, mas você é residente no distrito a primeira vez que se elegeu um vereador. Você tem acompanhado esses outros distritos como Primaverinha, como eu falei, e Caravaggio, de repente vê as demandas que você tem? Exatamente. É meio natural essa questão de defender os distritos, porque assim, as demandas dos distritos são muito parecidas. Assim, a situação de Boa Esperança, o problema com estradas do interior é parecido com o de Caravaggio, que é parecido com o de Primaverinha. Então você acaba se solidarizando com os companheiros dos distritos no sentido de poder ajudar também. Na verdade, eu ainda não ajudo da forma com que eu gostaria, né? Na verdade, assim, o trabalho ele se intensifica e você acaba não conseguindo ir tanto visitar os distritos no sentido que gostaria. Mas assim, tenho apresentado alguns pleitos de Primaverinha, principalmente, de Caravaggio também já apresentei alguns pleitos, e a ideia é estar defendendo os distritos e também os bairros mais periféricos do município de Sorriso e algumas demandas assim de interesse da comunidade como um todo, né? Como nós falamos antes, você falou também, citou o exemplo do distrito de Castelo dos Sonhos, no Pará, que fica a 1.090 ou 1.100 quilômetros longe do município mãe, se eu não me engano é Altamira. Nós temos também o distrito de Boa Esperança, por mais que tenha uma linha asfáltica, né, tem a rodovia asfaltada, mas vocês ficam a 130 quilômetros da sede do município de Sorriso. E Boa Esperança sempre buscou, até chegou a ser emancipado em 2001 e acabou, não tendo ainda a eleição, mas acabou voltando a ser distrito de Sorriso. Vocês têm lutado, toda a comunidade tem lutado para emancipar o distrito. Você acha, por que isso não ocorreu de Boa Esperança ser um município emancipado politicamente? Olha, Zimmer, na época eu não participava da vida política do distrito de Boa Esperança. A gente ouve várias versões aí sobre o que ocorreu, né? Na verdade, assim, oficialmente o que existe, né? O município de Boa Esperança foi formado, ficou um município grande. Nova Ibiratã entendeu que inviabilizaria o município de Nova Ibiratã, entrou na justiça e conseguiu, judicialmente, então, derrubar a criação do município de Boa Esperança do Norte. Também a questão de se recorrer dessa decisão também é um pouco conturbada, as informações, não tem exatamente as informações nesse sentido, mas na verdade nós perdemos naquela época a oportunidade de ser município como Nova Ibiratã, Trivelato, Ipiranga, Itanhangá, né? Perdemos, passou. É triste essa situação porque Boa Esperança tem um potencial produtivo muito grande, tem uma população considerável, já poderia estar muito além na questão de município, né? Ele poderia ser assim, da estrutura de cidade. Mas estamos aí ainda lutando por essa questão da emancipação política aí de Boa Esperança. Agora, como representante legítimo eleito pelo povo de Boa Esperança, uma das minhas principais bandeiras é essa da emancipação de Boa Esperança. Quando se criou o município de Nova Ibiratã, o município de Ipiranga, o município de Trivelato, que são os municípios últimos
que se tornaram municípios. Diríamos no Brasil, existia uma lei onde o Estado era responsável para criar município. Boa Esperança talvez não é emancipado ainda, porque essa lei eu acho que foi extinguida e hoje praticamente não existe lei no Brasil para se criar município. E está sendo votado uma lei lá no Congresso, lá em Brasília, que daqui a pouco a gente vai falar, você esteve lá acompanhando, parece que a lei ainda não foi votada, onde dá autonomia de novo para os estados a criar esses municípios. Você acha que essa lei, você que esteve lá em Brasília, agora vamos falar um pouco da viagem a Brasília nessa semana, acompanhando, você acha que essa lei vai ser aprovada e os estados vão conseguir de novo criar municípios? Olha, Zimmer, eu tenho uma expectativa muito grande. Eu acho que essa foi, se não me engano, a 4ª ou a 5ª viagem que eu fiz até o distrito. Sempre tem várias pessoas que têm acompanhado também essa questão em Brasília sobre a regulamentação da emenda constitucional número 15 para passar autonomia para os estados para criar município. Como você falou, no passado teve uma farra de criação de municípios no Brasil e no final do governo do presidente Fernando Henrique se cortou então a criação de municípios, né? Se emendou a Constituição Federal e falou que num determinado tempo iria ser criado uma lei complementar estabelecendo os novos critérios para a criação de municípios. E desde então isso não aconteceu. E o que a gente tem feito, né? No passado a coisa era um pouco mais morna, todo mundo sonhava em criar um município, mas ninguém entendia a situação. Daí, com o passar dos anos, a gente foi entendendo. Até ainda hoje tem pessoas que não entendem, acham que Boa Esperança não é município porque Sorriso não quer, na verdade, não é essa a situação. Hoje não se cria um município de Boa Esperança do Norte, porque não existe uma legislação que autorize a criação de município. Não tem se criado um município no Brasil, exceto por alguma medida judicial de algum processo antes dessa lei que eu falei. Não se cria município no Brasil todo, não é uma situação só de Boa Esperança, né? Então, as pessoas têm que entender que essa questão, se nós pudéssemos resolver aqui com um sorriso, certamente seria resolvida, entendeu? É uma questão a nível nacional. E há mais de 10 anos, então, não existe uma legislação que autorize a criação de novos municípios no Brasil. Não existe uma regulamentação para essa questão. Daí, a gente tem, nos últimos anos, como eu falei, feito essas viagens a Brasília para acompanhar como está. Tipo, a gente vamos do Mato Grosso e mobilizamos todos os deputados federais da bancada do Mato Grosso. E toda a bancada do Mato Grosso é favorável à criação de novos municípios. Isso é uma tranquilidade que nós temos. E até então, o presidente da Câmara, que é quem coloca em votação as propostas as propostas de lei complementar, era do Rio Grande do Sul, de outros estados que não têm interesse em criar novos municípios. Porque eles já criaram quase todos, né? Minas Gerais, né? Rio Grande do Sul, tem assim, um município do lado do outro, né? E agora entrou o Henrique Eduardo Alves, que é do Rio Grande do Norte, do PMDB do Rio Grande do Norte, e é um estado que precisa criar novos municípios, então começou a se falar disso. Nessa última viagem a Brasília, eu voltei muito otimista, Zimmer, porque assim, depois de mais de 10 anos, nós conseguimos mobilizar a Câmara dos Deputados, que a primeira votação vai ser na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado e para a sanção, daí vem a autonomia para os estados. Então, o primeiro passo, então, na Câmara dos Deputados, nós conseguimos, então, mobilizar os deputados federais no sentido de tratarem da matéria. Na última semana anterior, eles, então, aprovaram um requerimento para pôr essa PLP 416/2008 em regime de urgência, para ser votada, então, o mais breve possível. Tinha ficado para essa última terça-feira agora a votação da PLP 416/2008. Mas daí entrou aquela medida provisória dos portos lá, que foi tão polêmica, até que eu gostaria de falar sobre essa situação. Os deputados começaram da terça para quarta, votaram umas 10, 11 horas da manhã, pararam 5 horas da manhã, só discutindo sobre essa PLP dos portos. E a discussão era a seguinte: após a medida provisória dos portos, entra a PLP dos municípios, das emancipações. Beleza. Daí todo mundo, tinha mais ou menos umas 200 pessoas do Brasil inteiro mobilizadas nessa questão de emancipação. Todo mundo de novo, no outro dia, na quarta-feira, lá na Câmara dos Deputados, no auditório do plenário da Câmara dos Deputados, acompanhando a situação. E começou umas 11 horas da manhã a votação da MP dos portos, e eles seguiram a noite toda e foram até 9 horas da manhã do outro dia, discutindo a tal da medida provisória dos portos, porque a oposição era contra praticamente algumas situações sobre essa MP dos portos, e então começaram a criar requerimentos, criar destaques, criar situações que atrasassem, usar todos os tempos regimentais para discurso, para usar a palavra, para então tentar comprometer a medida provisória dos portos. No final, 9 horas da manhã, eles aprovaram a
essa medida provisória. E antes, 5 horas da manhã, o presidente da Câmara dos Deputados viu que nós estávamos lá ainda 200 pessoas, 5 horas da manhã. Vocês estavam lá 5 horas da manhã? Sim, a noite toda. E lá, assim, você não consegue sair, você não consegue levar celular, nada lá. E também não tem lugar para você comer nada. Então estava todo mundo até 5 horas da manhã sem comer, sem nada, acompanhando desde depois do meio-dia, né, que a gente chegou lá, a gente almoçou, voltamos lá, e desde depois do meio-dia, todo mundo até 5 horas da manhã acompanhando aquela votação. E daí o presidente falou o seguinte: olha, pessoal da Frente Emancipacionista, eu me comprometo em pôr na pauta, na próxima terça-feira, que vai ser terça-feira agora, próxima que virá, para votação, então, a questão, a PLP das emancipações. Então, daí, a partir daí, então, cada um deles já foi descansar e que já sabia que não iria mais acontecer nada. Retornaram para a cidade como você voltou para Sorriso de novo, exatamente, né? Retornamos para Sorriso. Assim, eu não voltei frustrado porque a mobilização que aconteceu, ela foi muito grande, sabe? Essas 200 pessoas, em diversos momentos, a gente levantava e começava em coro com a emancipação, emancipação. E os deputados, de repente, começaram a olhar para cima e perceber que tinha bastante gente lá. E daí os deputados dos estados, Pará, de Mato Grosso, Bahia, começaram, então, a apoiar a gente. Falar, não, realmente precisa ser votado. E os deputados, a gente percebeu que eles não são contra. Tem algumas questões, assim, que eles querem emendar. Por exemplo, o Nilson Leitão comentou que ele tem preocupação com essa lei porque não ampara futuros municípios onde tem área a ser regularizada. Por exemplo, um distrito cresce e ali no núcleo, na sede do assentamento, né, onde era um assentamento rural, na sede do assentamento se cria uma cidade, como União do Norte, por exemplo. E ali não é uma área regularizada pelo INCRA. E ele considera que essa lei não atinge, então, distritos como esse, que foi sede de assentamento rural, né, que não é área regularizada pelo INCRA. Mas eu acho, esse vereador, se criar, é claro que não depende de nós, depende do nosso deputado, se criar é muito empecilho para, de repente, votar essa lei. É difícil, eu acho que tem que votar essa lei e depois fazer uma emenda. Exatamente, porque se emendar agora, ele tem que voltar para o Senado.